A TV Assembleia apresenta agora a reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. A presidente é a deputada Camila Valadão. Acompanhe os trabalhos. Bom dia, senhora deputada, senhor deputado. Bom dia aos servidores e servidoras presentes, às demais pessoas nas galerias. Dando início à segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura da Comissão de Direitos Humanos. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Quero saudar, como já disse, a todos os presentes, o público também que assiste essa sessão pela TV Assembleia e pelas plataformas digitais do YouTube e do Facebook. Ponto 2 da pauta, leitura e discussão e aprovação da ata. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, solicito ao servidor Bernardo Teteco que faça a leitura do expediente da nossa reunião. Correspondências recebidas, ofício número 0823 do excelentíssimo senhor deputado João Cosa, justificando a ausência na reunião ordinária dessa comissão realizada em 7/3/23. A secretaria da comissão para incluir no relatório de frequência dos deputados. Ofício 3523 do excelentíssimo senhor deputado Capitão Assunção, justificando a ausência na reunião ordinária dessa comissão realizada no dia 7/3/23. A secretaria da comissão para incluir no relatório de frequência dos deputados. Documento do Conselho Estadual de Direitos Humanos manifestando sua indignação e repúdio diante da ação de policiais militares no norte do estado do Espírito Santo, que resultou na morte do jovem que estava algemado e sob custódia policial, e solicita a celeridade na apuração desse caso, bem como no combate a todas as formas de violências praticadas por policiais nas periferias. Deputados, eu quero ressaltar que essa nota ela foi encaminhada para nós, recebemos aqui no dia 8 de março de 2023. Em virtude das reuniões ordinárias, a gente está trazendo essa nota para a ciência aqui do conjunto dos deputados, mas eu quero aproveitar para poder informar os encaminhamentos que nós demos acerca desse tema. No ponto seguinte, a gente vai falar, passo para o seguinte, Teteco, e aí eu falo, pode ser? No ofício 056 de 2023, que trata também do mesmo tema. Isso. Ofício 05623 do excelentíssimo senhor deputado Danilo Baiense, informando que teve acesso ao boletim unificado número 50.417.039 da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, constando crimes contra a pessoa, homicídio, morte em confronto com agente. Ato este ocorrido no dia 1º de março de 23 em Pedro Canário, cuja vítima trata-se de um adolescente e solicita informações de quais providências foram adotadas por esta comissão. Então, como os senhores podem ver, trata-se do mesmo tema, a nota do Conselho de Direitos Humanos, que chegou para a gente no dia 8 de março, e também esse ofício da Comissão de Segurança, que nós respondemos, e eu quero dar ciência, a partir de algumas medidas que nós tomamos de maneira imediata, levando em consideração a gravidade do caso, né, um caso que chocou toda a sociedade capixaba e brasileira, e, na ocasião, nós oficiamos o secretário estadual de Segurança Pública para, entre outras medidas, afastar imediatamente os agentes envolvidos, e os mesmos foram afastados. Oficiamos também a Procuradora-Geral de Justiça para, entre outras medidas, a pugnação pelo afastamento imediato dos agentes envolvidos, com manutenção deste até o deslinde final dos fatos, a investigação da ocorrência pelo órgão nos termos do artigo 129 da Constituição. Oficiamos também o defensor público coordenador de direitos humanos para requerer as informações que permitissem o contato desta comissão com os genitores ou responsáveis da vítima, além do compartilhamento de medidas que o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos tem estabelecido para as garantias dos direitos fundamentais. Reunimos também com o secretário de Segurança Pública do Estado e vários outros subsecretários para tratar acerca do processo de implementação das câmeras nos uniformes dos policiais militares. Vale ressaltar que essa é uma reivindicação antiga dos movimentos e das entidades em defesa dos direitos humanos. O que eu queria ressaltar?
que a gente segue aguardando esses retornos e acompanhando este caso de Pedro Canário. A gente vai, no âmbito da comissão, se deter melhor acerca desses encaminhamentos. Mas, de lá para cá, senhores deputados, nós tivemos, para além desse caso bárbaro, no dia 1º de março, que resultou na morte do Carlos Eduardo Rebouças Barros, nós tivemos, no dia 10 de abril, ou seja, mais recentemente, um episódio que também tomou repercussão nacional e na imprensa local, de um jovem que foi agredido por um policial militar na cidade de Serra, com rasteiras, tapas, spray de pimenta. Inclusive, deputados, a deputada Irine se posicionou, eu também me posicionei publicamente. No dia 16 agora, de abril, ou seja, último domingo, nós tivemos o assassinato de Eduardo Chaves a tiros dentro de uma casa de shows aqui de Vitória. E a suspeita é que esse assassinato foi cometido por um soldado da Polícia Militar. As investigações seguem. E na madrugada do último dia 17 de abril, agora, dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do nosso estado, nós tivemos o assassinato do Guilherme Rocha, de 37 anos, dentro do próprio condomínio, por um policial militar. Por que eu estou resgatando esses casos? A gente está falando de um curto espaço de tempo. Em reunião com o secretário de Segurança, ele garantiu que o caso de Pedro Canário era um caso isolado. Nós não tínhamos esses casos de assassinatos, execuções no estado do Espírito Santo. E eu estou trazendo aqui relatos mais recentes de casos graves que merecem a atenção e desdobramentos de ações desta comissão. É a violência de quem deveria proteger, né? É quem deveria proteger que mata. Então, a gente recai em debates antigos que perpassa pelo controle do abuso da violência policial. Então, eu quero propor, diante desse tema, que tem vinculação aqui com esses ofícios, inclusive, que nós possamos fazer 1 minuto de silêncio, e eu quero dar alguns encaminhamentos e compartilhar aqui com os colegas para ver também se a gente tem novas sugestões de trabalho desta comissão. Vamos fazer primeiro 1 minuto de silêncio por essas vítimas, em solidariedade ao Guilherme Rocha, aos seus familiares que estão enlutados neste dia de hoje. Toda a solidariedade às vítimas. Eu quero primeiro, senhores deputados, determinar que a assessoria da comissão elabore uma nota de solidariedade aos familiares e à sociedade capixaba enlutada, porque, obviamente, né, é um luto de toda a sociedade, um luto coletivo. Quero ainda, senhores, propor alguns encaminhamentos acerca desses temas que eu estou resgatando aqui, mas que incide diretamente nesse último crime do dia 17 contra o Guilherme Rocha, que é oficiar o comando geral, ou seja, enquanto Comissão de Direitos Humanos, que nós possamos oficiar o comando geral da Polícia Militar para o afastamento imediato do policial envolvido, com a manutenção deste até o deslinde final dos fatos. Que possamos também oficiar o Comando Geral da Polícia para que seja informada quais são as medidas que estão sendo tomadas no que tange à investigação deste processo. Quero ainda que esta comissão delibere por uma visita à Corregedoria Geral da PM, para que a gente também, ao delegado responsável, para que a gente possa acompanhar esta investigação de perto.
entendendo, obviamente, os limites dos elementos que compõem um processo de investigação, aquilo que compete o sigilo, obviamente, mantido, mas para que essa comissão acompanhe de forma muito detalhada. Para além disso, tem um último tema, que é a importância de nos apropriarmos sobre o debate relativo à formação dos policiais militares no Estado do Espírito Santo. Penso que nós, enquanto comissão, devemos nos debruçar. Nós teremos em breve um novo concurso para a Polícia Militar, além, obviamente, dos outros cursos que nós temos no âmbito da polícia, para os oficiais, para os cabos e soldados. E eu quero sugerir que a gente convide o comandante-geral da polícia, através da Diretoria de Educação, para discutir aqui no âmbito da Comissão de Direitos Humanos a formação dos policiais militares do Estado do Espírito Santo. Para além dessas medidas que dizem respeito ao caso isolado, penso que nós precisamos incidir mais do ponto de vista político no processo de formação, entendendo que a polícia precisa ser formada, obviamente, e essa é a sua missão, para a preservação da vida e dos direitos humanos. Repasso agora para os meus colegas, deputada Irine, deputado João Coser, que havia solicitado primeiro, na sequência, deputada Irine Lopes. Senhora presidente, deputada Camila, deputada Irine, quem nos acompanha, está saindo aqui, mas está saindo o som? Cumprimentar. Bom dia. Quero cumprimentar a presidente, a deputada Camila, a vice-presidente, a deputada Irine, quem nos acompanha. Primeiro, assim, concordar com todos os encaminhamentos, incluindo o convite do comandante-geral da Polícia Militar, as visitas à corregedoria, todas as ações indicadas por Vossa Excelência, e prestar solidariedade a todas as vítimas da violência policial, né, vítimas em geral, mas especificamente aqui da violência da polícia, porque é muito triste, particularmente na pessoa da família do Guilherme Rocha, mas todos aqueles que, de uma forma ou de outra, são vítimas. É um momento muito difícil, a gente, como cidadão, como ser humano, quando você vê uma cena daquela, você tem dificuldade de entender como é que alguém se comporta dessa forma, e alguém que deveria, inclusive, estar aí para dar segurança à própria sociedade. E quando você vê o processo de investigação, você se choca também. Você vai a uma delegacia, faz um depoimento e está liberado. Quando fala está liberado, é o segundo horror, né? Então, você assassina uma pessoa, vai ali, faz um depoimento e, pela sua função, você está liberado. Então, de fato, quando pede o afastamento, quando pede outras ações para investigação é importante, porque algumas questões de homicídios, assassinatos, dependem de grande apuração. Outros são visíveis, hoje, inclusive, alguns gravados. Então, assim, não é difícil você ver o comportamento indevido, comportamento criminoso de muitos agentes. Então, é lamentável porque contamina a instituição Polícia Militar. Tem muita gente ali séria que se dedica, mas, infelizmente, no meio tem esse tipo de cidadão que contamina muito a corporação e é muito ruim para o Brasil, para o Estado de Espírito Santo e para toda a nossa sociedade. Então, estou 100% sintonizado com os encaminhamentos, principalmente uma nota aí, uma boa nota da Comissão de Direitos Humanos, prestando solidariedade à família, à sociedade e nos colocando sempre a serviço aqui. Deputada Irine Lopes. Bom dia a todos, todas e todos. Bom dia ao deputado João Costa e deputada presidenta Camila. Obviamente que eu não tenho nenhum desacordo com os encaminhamentos, eu acho que eles estão corretos. Só gostaria de informar que, durante o processo da pandemia, nós abrimos, a pedido do Conselho Estadual de Direitos Humanos, nós abrimos uma conversa com o Coronel Celante, que na época era o secretário, e abrimos a conversa no seguinte sentido: o que fazer? O que fazer?
Estado, sociedade e instituição, separamos a instituição do Estado, no sentido de conter essa violência e esse desconhecimento, esse descaso com o direito. Né? Nós não estamos falando de favor, ou de ser mais bonzinho, ou de ser menos bonzinho. Nós estamos falando de direitos. Né? Porque o que nós temos visto não são apenas... Eu retiro a palavra apenas, porque trata-se de vida. Não trata-se exclusivamente de homicídios. Trata-se de execuções. Sem direito de defesa, execuções sumaríssimas. Portanto, o deputado João Costa tem razão quando ele fala que nós já temos tecnologia suficiente para não demorar, né? Não ficar demorando com nenhuma investigação. Os fatos quase sempre estão dentro de um celular, ou do policial, ou de alguém que estava assistindo, ou da própria vítima. Então, assim, eu acho que uma coisa é esses encaminhamentos para tratar dos fatos já encaminhados, a outra coisa encaminhada que é bem parecida com o que nós começamos a tratar lá atrás. Eu só chamo a atenção que é para que o pessoal não venha, para que nós, da comissão, não cheguemos lá para tratar assim no geral. Nós estamos tratando exclusivamente da violência de Estado. Não estamos falando de... Nós não estamos aqui nesse discurso banalizado, retrógrado, desumano de bandidos versus pessoas de bem. Pessoas de bem não andam armadas, para começo de conversa. Então, assim, eu acho que nós temos que fixar, sabe, deputada, assim, nessa questão, assim, são as forças de segurança. É o Estado, de uma forma geral, que tem uma diretriz geral, e as forças de segurança. Por que eu falo? Por que eu defendo que a gente tenha esse foco muito demarcado? E, quando eu falo forças de segurança, não estou falando só do Espírito Santo, não. Estou falando do Brasil inteiro, tá? Fosse eu, fosse João, fosse você, ou fosse algum outro... as forças de segurança acham que tem... Eles acham, não, eles têm certeza que eles têm autonomia. Alguém tem que falar com eles que eles não têm autonomia. Eles têm chefe. Chefe são governadoras, governadores, presidente da República, presidenta da República. É preciso acabar com essa ideia de autonomia, em primeiro lugar. Segundo lugar, autodefesa. Nesses debates todos, teve um deputado no plenário, semana retrasada, que colocou: não vejo ninguém falar contra um bandido com fuzil. Ora, o que eu tenho a falar sobre um bandido com fuzil? A ele cabe os rigores da lei. Ponto. À polícia cabe a investigação dentro da lei para comprovar a ilicitude de adquirir a arma, do uso da arma, os fins dessa arma e que tipo de munição e quanta munição ele tem. Porque uma das coisas também que mais me preocupa hoje no processo de segurança pública é que ninguém sabe com precisão, com essa liberação feita pelo ex-governo federal, ninguém sabe a quantidade de munição e a quantidade e os tipos de arma de fogo que estão soltos aí na rua. Eu sei que o Exército Brasileiro, as pessoas riem, mas é um fato. O
O Exército Brasileiro tem munição para 15 minutos de tiroteio. Pronto, acabou. Mas as milícias não. E as pessoas que usam arma ilegitimamente, legalmente, mas ilegitimamente, do ponto de vista de uma sociedade que respeita os direitos humanos. Então, assim, eu só faço essa observação. Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre segurança pública e direitos humanos a partir das obrigações legais. Das obrigações legais. Nós todas e todos lamentamos a morte de cada policial, porque também é um ser humano como qualquer um de nós. Agora, isso não dá o direito de ninguém sair por aí matando Guilhermes, Robsons e tantos da nossa lista que é interminável. Obrigada. Obrigada, deputada. Ressalva feita e anotada. Pode deixar que vamos nos ater de maneira bastante objetiva a partir desses encaminhamentos aos casos aqui mencionados. Vamos, então, à ordem do dia. Ok? Teteco, estou certa aí? Proposições recebidas não houve no período, proposições distribuídas não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Agora sim, ordem do dia, ponto 3, deliberar a audiência pública. Vocês verão que tem um conjunto de solicitações que elas já estavam protocoladas e, em virtude da reunião ordinária estar acontecendo hoje, nós vamos aprovar todas essas solicitações na sessão de hoje, tá certo? É porque vocês vão perceber que tem muita coisa, mas é porque essa comissão trabalha, né? Então, vamos ao trabalho. Deliberar audiência pública para debater população LGBT a realizar-se no dia 17 de maio, às 18h30, de forma híbrida, no plenário de Seu Cardoso, nesta Casa de Leis, tendo como proponente a excelentíssima senhora deputada Irine Lopes. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota a deputada Irine Lopes? Pela aprovação. Como vota o deputado João Coser? Aprovado por unanimidade. Segundo, deliberar audiência pública para debater avanços da Lei Maria da Penha a realizar-se no dia 8 de agosto de 2023, às 18h30, de forma híbrida, também no plenário de Seu Cardoso, tendo como proponente a deputada excelentíssima senhora Irine Lopes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Irine? Pela aprovação. Como vota deputado João Coser? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação, obviamente, aprovado por unanimidade. Deliberar audiência pública para debater políticas públicas para a juventude a realizar-se no dia 19 de setembro de 2023, às 18h30, de forma híbrida, no plenário de Seu Cardoso, deputada proponente, excelentíssima senhora deputada Irine Lopes. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, eu voto favorável. Como vota a deputada Irine? Pela aprovação. Deputado João Coser? Pela aprovação. Aprovado por unanimidade. Audiência pública para debater o Dia da Consciência Negra, no dia 21 de novembro, às 18h30, de forma híbrida, no plenário de Seu Cardoso. Proponente, excelentíssima senhora deputada Irine Lopes. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Eu voto favorável. Deputada Irine Lopes, como vota? Pela aprovação. Deputado João Coser? Pela aprovação. Aprovado por unanimidade. Deliberar audiência pública para debater povos indígenas e políticas públicas. Eu votei. Foi a primeira. Estou votando primeiro para garantir que eu não vou esquecer, Bernardo. Audiência pública para debater povos indígenas e políticas públicas a realizar-se no mês de maio, na cidade de Aracruz, tendo como proponente essa deputada que vos fala. Coloco em discussão. Não há Irine, deputada Irine Lopes. Bom, eu quero parabenizar primeiro a iniciativa de trazer para essa casa, mais uma vez, o debate dos povos indígenas. Só gostaria de informar que nós temos um vereador no Espírito Santo indígena, no município de Aracruz, o Wilson Jaguareté,
e ele conseguiu aprovar uma lei municipal para políticas públicas dos indígenas, porque aquele município, Aracruz, ele nunca fez nada, assim, nunca registrou que lá estão o que restou dos indígenas capixabas. E nós trouxemos para essa casa um projeto de lei baseado no projeto de lei local. Então, só quero informar isso. Voto favorável, voto pela discussão e informando que já tem em tramitação proposições a respeito de políticas públicas para os indígenas capixabas. Ótimo, deputada Irine. Deputado João Coser, quer fazer alguma... Não, da mesma forma, voto favorável. Voto favorável, só pedir para, no limite do possível, contactar nosso vereador, as lideranças de lá, porque eles são muito envolvidos no tema, então é importante, eu acho que engrandecerá a audiência, a presença deles. Ótimo, deputados. Ressalva feita. É importante ressaltar, quero aproveitar para discutir e informar que essa proposição foram jovens indígenas, alguns aldeados, outros no espaço urbano, inclusive, porque a gente tem indígenas também na cidade, muitos, inclusive, alguns dentro daquilo que a gente chama de processo de retomada, e a gente já vinha conversando um pouco com esses povos a necessidade de pensar políticas públicas para a juventude indígena. A gente tem, por exemplo, na cidade de Aracruz, um CRJ, e uma das reivindicações é que esse CRJ, por exemplo, não contempla a juventude indígena. E uma das reivindicações é a construção de um CRJI, que a gente vai, inclusive, fazer para o governo do Estado. Então, é importante a gente falar desse tema, porque, sim, existem jovens indígenas em vários locais. E a ideia dessa audiência é para a gente também trazer esse debate daqueles que estão aldeados e também daqueles que não estão. Pensando esses sujeitos, sim, como sujeito de direitos que devem ter competência do Estado, porque isso é outra coisa. Fala em povo indígena, né? É só o governo federal. Então, a gente está aqui para exigir políticas públicas no âmbito do Estado. Ok, deputados? Em votação, eu voto favorável. Deputada Irine Lopes. Pela aprovação. Deputado João Coser. Acompanha. Aprovado por unanimidade. Deliberar audiência pública para debater 6 meses do massacre em Aracruz e as seguranças nas escolas do Espírito Santo, a realizar-se no dia 25 de maio, às 19 horas, de forma híbrida, no plenário de Seu Cardoso, nesta Casa de Leis, tendo como proponente essa deputada que vos fala. Em discussão, João Coser quer comentar, mas antes, deputado, só que eu fiz a apresentação, né, a gente vai completar, na próxima semana, 4 meses do massacre de Aracruz e 6 meses no dia 25 de maio. A proposta dessa audiência é exatamente para fazermos o debate de reparação das vítimas desse massacre brutal e também o processo de discussão sobre segurança nas escolas, pelo viés e pela perspectiva dos direitos humanos. A gente vem vendo muita iniciativa, inclusive, muitas proposições aqui nesta Casa de Leis, muitas das quais, na minha avaliação, não seguem aquilo que de orientação e de proposição tem de vários especialistas na área. Algumas medidas, por exemplo, adotadas em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que já comprovadas lá como ineficazes, ineficientes, tramitam, inclusive, nesta Casa de Leis. A nossa proposição é que a gente faça um debate amplo, pensando a segurança nas escolas pelo viés preventivo e também reativo, sem apresentar propostas mágicas para um tema que requer bastante debate e proposições que vão de forma multissetorial, intersetorial, perpassando diversas políticas públicas. Passo agora para o deputado João Coser. Então, eu falo. Não, eu, assim, primeiro, assim, totalmente favorável ao debate, mas a Irine esteve comigo em Águia Branca e rodou alguns municípios, eu rodei vários municípios no final de semana. É assustador o comportamento da população, mesmo os nossos próximos, estou falando de gente de esquerda, do PT e de outros partidos, essa coisa da arma.
Irine conviveu com isso também. É impressionante como é que contaminou a cabeça das pessoas. Então, nós temos conversado muito entre a gente, na comissão, ouvir a sociedade e tentar ajudar o governo do Estado, porque eu tenho muito medo de uma decisão que, sempre que acontece uma coisa assim, quem comemora é a indústria da arma, as empresas que têm um desejo extraordinário por colocar gente armado em todo lugar, e se depender do pedido formal da população, é cada unidade de saúde, cada escola, cada beco, um cidadão armado. Cidadão de bem armado. Estou aqui falando de gente boa. Pode ser segurança armada, pode ser guarda civil municipal, pode ser polícia, eles falam de tudo. Então, assim, o debate não é simples, é desafiador para o nosso campo, imagine para os que pensam diferente, que acham que tudo se resolve com armas. Então, é muito bom fazer uma audiência desse porte, é muito bom nós buscarmos especialistas, trazer gente da academia, fazer um debate mais qualificado, inclusive para abordar temas como a deputada está colocando, países que já passaram por isso, que tiveram iniciativas aparentemente simples, zero de sucesso, porque não tem mesmo chance de sucesso. Tem gente que fala, pode botar só um guarda, nem precisa ser armado. Se vem alguém que vai fazer uma maldade, a primeira maldade vai fazer com esse pobre desse guarda. Então, assim, são as tal das saídas simples, mas que são onerosas para o Estado e vantajosas para o setor capitalista privado e armamentista. Então, assim, é um bom debate, é um grande desafio, com certeza. Favorável, totalmente favorável, com essas preocupações. Aí vem todo o desafio dentro das próprias escolas. No caso de Pinheiros, não sei se chegaram, Irine, um pai com a mãe, com o filho no colo, e ele fala da forma mais amável possível. O único bem que eu tenho é esse menino aqui que está no meu colo. Eu tirei ele da escola. Assim, na cabeça do pai, tirou da escola. É um tema difícil. Estou falando de algo assim, que nós não temos solução fácil, considerando, naturalmente, o problema em si e considerando a simplicidade de alguns que vêem nas armas solução para quase tudo. Então, eu queria deixar esse meu depoimento mais prefeito de contextualizar a complexidade do tema. Obrigada, deputado João Coser. Deputada Irine Lopes. Obviamente que eu sou favorável. Eu acho que cria-se também uma oportunidade, quando abre-se o debate, de analisar com mais abrangência as causas, né? Os efeitos nós já sabemos, vamos fazer proposições que levem em consideração a prevenção, mas eu não gostaria de deixar de citar que há 2 semanas atrás o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele enviou uma proposta de convênio com os estados para fazer a identificação, né, de núcleos que, dentro da internet, dentro da web e fora da web, esteja motivando, incrementando, ensinando essa atitude terrorista, porque a escola, efetivamente, é o espaço mais, vamos dizer, vulnerável dentro da sociedade para atitudes dessa natureza, né? Então, eu acho que abre-se a oportunidade, não vamos transformar o debate nisso, mas as pessoas também precisam entender que não são casos, nem casos isolados, e nem, assim, deu na cabeça do cara, vou lá, tenho nada para fazer, eu vou lá dar uns tirinhos. Não é assim. Tem todo um objetivo engendrado, aquilo foi colocado em geral são jovens, né? É muito raro surgir um agressor com uma idade superior, né? Superior a 25 anos, por aí. Então, assim, isso são coisas que são trabalhadas junto a essas pessoas durante anos, até que a sua cabeça se forme.
né, e se transforme aí em gestos e atos terroristas que o Estado precisa e tem a obrigação. Eu parabenizo o Flávio Dino, apesar de ter, na minha opinião, atrasado um pouco, porque o plano já estava pronto há já algum tempo, de propor aos governadores ações conjuntas, no sentido da identificação da origem desses problemas. Então, é tratar a causa, mas também tratar o resultado, mas também buscar conhecer e enfrentar as causas. Parabéns, deputada. Obrigada, deputada Irine Lopes. Justificada a importância da audiência. Pelo visto, teremos muitos debates e espero que proposições para a gente avançar nessa discussão no Estado. Coloque, então, em votação. Deputada Irine. Voto a favor. Deputado João Coser. A favor. Eu também voto favorável. Então, aprovado por unanimidade. Passo, então, pelo ponto seguinte, deliberar de acordo com o parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução 2075, sessão solene em homenagem às personalidades ou entidades da sociedade civil organizada que se destacaram na valorização e defesa dos direitos humanos no âmbito do Estado do Espírito Santo, com a entrega da medalha Everton Montenegro, por solicitação da deputada que vos fala, a ser realizada no mês de dezembro, de forma híbrida, no plenário de Seu Cardoso. Coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu voto favorável. Como vota a deputada Irine? Obviamente que eu voto favorável. E é um momento, inclusive, de trazer para perto de nós de novo, como se ele aqui estivesse, nosso grande companheiro Everton. É isso. Obrigada, deputada. Deputado João Coser. Voto a favor. Aprovado por unanimidade. Deliberar a audiência. Ponto seguinte, né? Deliberar a audiência pública para debater a incidência de caso de abuso e exploração sexual no Espírito Santo, por solicitação do Fórum DCA, que atua na promoção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, a realizar-se no dia 19 de maio, às 13 horas, de forma híbrida, no plenário de Seu Cardoso. Vou colocar aqui como proponente a presidente da comissão, deputada Camila Valadão, porque a gente recebe do Fórum DCA. Em discussão. Deputado João Coser, em votação. Eu quero discutir brevemente, só para parabenizar o fórum, a Kelly está ali sentada, pela proposição. O mês de maio é um mês para nós de muita luta, uma luta na defesa da infância, contra o abuso e a exploração sexual. O dia 18 de maio é uma data marcante nacional e internacionalmente, e, infelizmente, é a data em que nós relembramos o bárbaro caso de assassinato de Araceli Crespo. Então, eu quero parabenizar o Fórum DCA pela provocação dessa audiência no dia 19, ou seja, um dia após essa data muito triste para o nosso Estado, mas é uma data que a gente precisa lembrar para que nunca mais aconteça. Então, para que possamos fortalecer a luta em defesa de crianças e adolescentes. Então, eu quero parabenizar e já coloco em votação. Eu voto favorável. Como vota a deputada Irine Lopes? Eu voto favorável e gostaria de fazer uma sugestão, presidenta. Poderíamos conversar com o presidente da Casa e essa comissão poderia confeccionar o catavento, que é o símbolo nacional, né, da luta de proteção a crianças e adolescentes. Eu falo isso porque eu pouco uso broche, essas coisas de campanhas e tal, mas eu passei 12 anos na Câmara com um daqueles pendurado, porque tenho orgulho de estar nessa luta de proteção a criança e adolescente. Excelente proposição, deputada. Obrigada pelo voto. Só porque a gente está em regime de votação, e aí eu já abro. Como vota, deputado João Coser? Eu acompanho o voto da deputada Camila, acompanho os encaminhamentos da deputada Irine e também, no caso particular, dos conteúdos, dos comentários da deputada Camila, me associando aí à importância do tema, em função de tudo, né? Você fez uma citação, mas quem dera fosse a única
nós temos muitos desafios, então fica aí a minha consideração. Estamos juntos. Aprovado por unanimidade. Kelly quer fazer um comentário que eu abro para a Catali. Esse aqui já foi. Kelly, você consegue dar a volta para vir para cá por conta da... ou aqui na pontinha por conta da câmera? Não, na verdade, bom dia. É só para dar uma contribuição para a mesa, que a deputada Irine, ela citou o catavento. O catavento, ele é uma referência ao trabalho infantil, né? Nós, do Fórum DCA, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência, nós temos como símbolo aquela margarida, que é o Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. É uma flor, né, um desenho simples, né, que simboliza como que eu vou dizer, a simplicidade de uma criança. Então, é a flor que é o símbolo da campanha Faça Bonito. O catavento é do trabalho infantil. Obrigada pela ressalva, Kelly. Vamos pedir, então, a flor. Ponto seguinte, aprovado, ok, já tínhamos aprovado por unanimidade, deliberar para prestarem informações na reunião desta comissão, a pedido do excelentíssimo senhor deputado Lucas Polezi, com data a ser definida por este colegiado, o excelentíssimo senhor Marcos Antônio Vicente, secretário de Saneamento, deve ser habitação, né? Está aqui habilitação. Habitação e Desenvolvimento Urbano, e o excelentíssimo senhor Munir Abud de Oliveira, presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento Cesan, sobre a má qualidade da água fornecida pela Cesan, além de reiterados episódios da falta de água, imagino, em vários bairros da Grande Vitória. Coloca em discussão, deputado João Coser. Presidente, eu quero falar porque nós estamos encaminhando esse tema na Comissão de Infraestrutura, deputado Chambinho, deputado João Coser, já tivemos na estação de tratamento na cidade da Serra, acompanhado de técnicos, um bom acompanhamento, depois uma reunião com a direção da Cesan. Nós estamos cobrando, tem uma obra sendo executada e tem uma série de outras iniciativas, e a comissão já está cuidando disso. Então, nós vamos fazer uma audiência deste porte, mas na Comissão de Infraestrutura, que tem tarefa de analisar os projetos estruturantes. Todo mundo sabe que as parcerias público-privada são desafios no Brasil, no Espírito Santo, e lá, no caso da Serra, nós temos uma parceria público-privada em andamento, e é uma função da Comissão de Infraestrutura cuidar. Então, meu voto é negativo aqui, porque já estou cuidando desse tema e uma outra comissão para não dar duplicidade com a mesma ação. Deputada Irine Lopes. Triplicidade, porque a Comissão de Meio Ambiente também está tratando do assunto. Eu e o deputado Fabrício Gandini não fomos lá, mas trouxemos a Cesan aqui junto com a comunidade, tivemos já uma reunião, não foi uma reunião ordinária da comissão, não foi uma proposição como o deputado João Coser está fazendo, está relatando aqui agora. Então, assim, já também na Comissão de Meio Ambiente, nós já estamos também acompanhando a mesma situação. Seria o caso de informar ao deputado Polezi que ele pode, independente de fazer parte ou não da comissão, qualquer deputado pode participar de qualquer reunião de qualquer comissão dessa casa. Nós somos deputados. Então, ele poderia estar numa dessas atividades. Meu voto, portanto, é contrário. Ok, vou colocar, então, em votação, mas antes de colocar, eu penso que nós poderíamos, então, fazer um encaminhamento, na verdade. Entendendo a ponderação de ambas as comissões que os senhores integram, a gente oficiar, enquanto Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Meio Ambiente, a fim de saber quais temas e ações foram desenvolvidos no âmbito dessas comissões acerca desse tema. Ok? Então, coloco em votação. Como vota a deputada Irine? Acompanho. Como vota deputado João Coser? Acompanhe, relatora. Ok, então, retirado, então, esse ponto, e vamos, então, transformar em ofício para ambas as comissões, a fim de saber o que vem sendo feito. Ok, deputados?
Última fase, comunicações. Ok, deputada Irine Lopes. Sim. Eu só gostaria de informar essa comissão e todos e todas que estão nos acompanhando que hoje nós estamos vivendo um dia bastante tenso em função de 2 ocupações realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no município de Aracruz. Já há deliberação judicial para desocupação da área no dia de hoje. Eu nunca vi isso na minha vida, mas sempre a legislação, inclusive nós temos legislação estadual, que antes da... Hã? A força, exatamente. É impressionante a força que tem a monocultura, as empresas da monocultura, e especialmente esta empresa neste momento. Nós temos uma lei aqui nessa casa que eu já estou conversando com o pessoal da Defensoria Pública. Não pode haver no Estado do Espírito Santo nenhuma desocupação sem antes ouvir o Ministério Público, e essa ação não foi ainda adotada. Então, assim, eu acho que nós todos e todas da comissão vamos estar atentos durante todo o dia, porque poderemos ser chamados a qualquer momento para ajudar a achar uma solução negociada para o problema. Deputado João Coser. Eu gostaria de aproveitar essa fala da deputada Irine, que fala das ocupações de ontem, mas falar de um tema ainda mais complexo. Nós temos um modelo de reforma agrária que todo mundo avalia para lá ou para cá, eficiente, pouco eficiente, mas nessas voltas que eu dei pelo interior eu fiquei assustado. Nós temos acampados debaixo de lona há mais de 10 anos. Portanto, aqui prestar minha solidariedade a esses trabalhadores, essas trabalhadoras que estão lutando por um pedaço de terra, trabalhadores rurais que estão lá trabalhando a dia, passando todo tipo de dificuldade, de humilhação, mas não abrem mão do sonho de ter um pedacinho de terra. Então, são gente de lá, não é gente de cidade que foi para o campo, não, é gente do campo que, naturalmente, trabalhando a dia, não consegue comprar um pedacinho de terra, estão lutando para isso. Então, Irine, antes de chegar nesses que estão acampando agora, eu quero fazer a defesa do assentamento, pelo menos dessas 800 famílias que nós temos no Espírito Santo, que estão alguns há mais de 10 anos aguardando um pedacinho de terra, e você faz aí a verdadeira dignidade. Você, quando dá um pedaço de terra, você então planta sua lavoura, e com a sua lavoura sustenta seus filhos com dignidade, você faz um mundo melhor. Então, nós sempre esperamos os governantes, sendo federal, estadual, municipal, que façam dos seus mandatos que as pessoas estejam melhor, entendeu? Então, o governante tem que ser melhor, pedir a Deus todo momento, e você tem também que fazer com as suas ações que as pessoas vivam melhor. Então, minha solidariedade aqui é aos acampados, neste momento, aos acampados, movimentos sem terra, da FETAIS, dos municípios que estão lá aguardando há mais de 10 anos, ou próximo disso, um pedacinho de terra para sustentar seus filhos. Obrigado. Excelente, deputados. Então, não havendo... Quero só, antes de encerrar, também prestar minha solidariedade, como o João já falou, e ressaltar esse tema que a deputada Irine menciona, da rapidez dessas decisões. E é impressionante como nós não temos a mesma rapidez para garantir o acesso à terra, ou o acesso à habitação adequada, ou acesso à água e energia, viu, João? Que a gente esteve, por exemplo, em territórios demarcados ou territórios em disputa, como, por exemplo, os territórios quilombolas, e é impressionante como é que é negado a essas populações o acesso a direitos básicos e muitos conflitos que envolvem a Suzano, curiosamente, e acerca disso a gente não tem uma legislação eficiente para garantir os direitos básicos ou coibir os excessos dessa empresa.
Para além disso, eu quero ressaltar que nós procuramos o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O Tribunal de Justiça constituiu, a partir de um entendimento nacional, a Comissão de Conflitos Fundiários. A composição dessa comissão no Estado do Espírito Santo é extremamente restrita. A gente tem um modelo em outras partes do Brasil, modelos mais amplos, com maior participação popular, o que, obviamente, garante mais atenção e sensibilidade nessas medidas judiciais. E solicitamos ao presidente do Tribunal de Justiça que faça a revisão do decreto que constituiu essa Comissão de Conflitos Fundiários do Estado do Espírito Santo. Talvez, a partir de uma comissão ampla, nós teríamos uma sensibilidade maior do judiciário antes de conceder, por exemplo, a decisão que nós vimos no dia de hoje. Mas fica aqui que essa comissão seguirá acompanhando, viu, deputada Irine, deputado João Coser, nos próximos dias, o desenrolar, sempre prezando pelo direito à vida, a integridade física de todos aqueles e aquelas que lutam pelo direito básico à terra e à habitação. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido a senhora e o senhor deputado para a próxima, que será extraordinária, no dia 25 de abril, horário e local a ser definido por esta comissão. Encerrada, então, a reunião da comissão. Termina agora a reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Continue acompanhando a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você.